acho que tem que ter o RH estratégico. Isso não tem como estar fora, porque ele vai começar a direcionar para quem não tem, ou de forma orientativa, de forma a organizar. Então, quando a gente fala de um RH estratégico, a gente já está falando de cuidar da diversidade, da cultura da empresa. A liderança é um fator fundamental, né? Quando a gente ouve esse social, liderança é um fator fundamental, porque são eles que vão fazer o boca a boca, ele que vai poder passar isso. Se eu tenho um líder consciente, porque aí eu tenho um diretor, a gente fala muito em compliance no tom, do tom vem do topo, né? Então, assim, eu preciso ter uma diretoria, um presidente ali, como a gente fala muito quando a gente vai falar do código de ética. Se eu não tiver o comprometimento da alta direção, isso vale para o ISD também. Isso precisa estar muito pautado, isso precisa estar treinado, né? A gente precisa ter treinamento, porque muitas vezes a pessoa não sabe exatamente como praticar, ou pratica e não sabe, ou como proceder diante de determinadas ações. Então, é muito importante esse olhar do todo, né? Porque aí a pessoa vai falar, o ISD, o que que ISD tem a ver com RH? O que que ISD tem a ver com liderança? Né? Mas aí é legal também, talvez, você falar um pouco da questão do compliance. Talvez para o pequeno e médio essa palavra seja um pouco distante. É isso. Como o ISD, né, o compliance acaba distanciando pequenos e médios empresários ou negócios, mas não tem, né? O compliance nada mais é do que agir em conformidade. Então vamos simplificar. Agir em conformidade. Todo mundo, quando vai pensar no negócio, então a gente fala que tem que agir em conformidade desde a criação. Desde você cumprir as regras do seu negócio ali para abertura de um estabelecimento, por exemplo, um alvará para uma empresa que vai estar de portas abertas, ou cumprir requisitos de alguma norma para você vender certo tipo de produto, ou porque a sua empresa vai emitir algum tipo de gás, vamos falar de uma fábrica, mas a gente fala aqui do pequeno, eu vou ter certo tipo de resíduo, eu vou ter que tomar cuidado para o descarte dele ser correto. Então, essa palavra não pode assustar, ao contrário, ela tem que chamar atenção para atrair. Todas as empresas, quando a gente vai olhar assim no compliance no todo, a gente vê que as grandes empresas só que têm setor de compliance, mas os pequenos, muitas vezes, quando se pegam cometendo algum equívoco, alguma coisa ali no meio do caminho, é porque não agiu em conformidade, porque tinha dúvidas, porque não sabia como agir corretamente, ele abriu o negócio e foi. E aí daqui a pouco ele se depara, ai meu Deus, o que que eu fiz agora de errado? Então a gente precisa do Por exemplo, compliance. me traz um erro. Eu estou ainda sem conseguir. Vamos pensar assim, pensando nos nossos clientes, né? A gente atende varejo. Como é que a gente pode, né, por exemplo, que eu acho que talvez seja o mais distante, né, de um tema desse. Como é que é o compliance e tudo isso que a gente está falando aqui do tema Como do implementar, né? como Uma pequena e uma média empresa do pequena, por exemplo, varejo. do varejo, uma loja de roupa. Primeiro passo ali, ela decidiu abrir a loja. A gente fala de estar em conformidade com as regras da Prefeitura Alvará. Depois a gente está em conformidade da gente ter ali, vamos dizer assim, um código de conduta ética, porque ele é pequeno, mas não é porque ele é pequeno que ele não precisa ter um código de conduta. Todas as empresas, porque a gente fala, a gente age com ética, mas ele precisa estar permeado. E aí vamos dar um exemplo que todo mundo vai saber e bem prático, a CLT. Eu preciso ou estar com meus funcionários com CLT, ou se eles vão ter parceiros, eles vão ser PJ, não tem problema também. Só que isso tudo precisa estar analisado com base no caso concreto, Documentado. documentado. Ele é parceiro, eu preciso ter um contrato de prestação de serviço. Eu tenho um fornecedor aqui X que me entrega água toda semana, por exemplo. Ele precisa ter um contratinho, ele precisa estar cadastrado. Eu preciso olhar ali, eu preciso ver a certificação dele por algum motivo. Então, assim, o pequeno nas práticas do dia a dia. Se eu vou ter um funcionário que eu preciso, um ramo de atividade que eu preciso assinar carteira, que eu preciso dele ali todo dia, ele precisa estar dentro das normas da CLT, eu preciso estar cumprindo todos os regramentos, eu preciso ver o horário de almoço, o registro dele. Ah, não, ele é PJ, ele é um consultor, ele se enquadra naquelas condições, né? A gente precisa analisar cada negócio detalhadamente para a gente poder dar a melhor orientação para aquela situação naquele momento, porque amanhã ou depois ele cresceu, ele mudou, ele virou, a gente vai ter que ver essa